Irmão, irmã, curso sobre o Evangelho de São Marcos, módulo 5º, segunda parte, Ministério em Jerusalém. Hoje, os escribas julgados por Jesus. Marcos 12:38. E dizia no seu ensinamento. Então o Senhor agora está conversando com os escribas dos fariseus, aqueles que se consideravam doutores da lei, mestres da lei, que conduziam o povo de Israel, só que conduziam de maneira errada. Eles eram, muitos deles, hipócritas, diziam e não faziam, não matar e matavam, não julgar e julgavam, não adulterar e adulteravam. Eram os chefes e condutores do povo. Atenção, irmão, irmã, se você tem o ministério de conduzir o povo de Deus, não seja hipócrita. E dizia no seu ensinamento: guardai-vos dos escribas que gostam de circular de toga. Guardai-vos, cuidado com esses doutores da lei, com esses escribas. Gostam de circular de toga, com as melhores vestimentas, vestido assim para chamar a atenção, para dizer: eu sou um escriba, um doutor da lei. De ser saudados nas praças públicas, eles gostam de ser saudados, reconhecidos, e de ocupar os primeiros lugares na sinagoga. Não queira, irmão, ocupar o primeiro lugar. Quando fores convidado a um banquete, se coloque lá atrás, no último lugar, porque nós somos servos inúteis, para que o dono da festa, que é o Senhor, nos chame: vem para frente. Melhor do que logo entrar na sala lá dos convidados e se colocar na frente e o dono da casa dizer: sai daqui e vai para o último lugar. Então vamos procurar o último lugar e de ocupar os primeiros lugares nas sinagogas. Eles gostam. Não procure, irmão, e os lugares de honra nos banquetes. Não queira esses lugares de honra, mas devoram as casas das viúvas, é o que eles querem, o dinheiro das viúvas, e simulam fazer longas preces, simulam orar. Eles não oram com o coração, mas Deus conhece o coração. Escolha de Davi, Deus vê o coração. Samuel queria escolher qualquer um, o mais forte, tá? O mais bonito. Não é o coração que Deus vê. Escolheu Davi, o último pastorzinho lá, que se tornou o grande rei de Israel. Esses receberão condenação mais severa, esses que gostam de aparecer. Os escribas e fariseus de hoje. Kai ente didahe autu elegen blepete apoton gramateon escribas ton teloton en estolais peripatem kai aspasmus entas agorais, que gostam de circular nas praças públicas. Cuidado, irmão, irmã, com os fariseus e doutores da lei de hoje. Tá cheio. Agora, versículo 41, o óbolo, a oferta da viúva. E, sentado frente ao tesouro do templo, o Senhor está no templo de Jerusalém. Daqui a pouco será condenado na cidade de Jerusalém. Está chegando a condenação dele. Será condenado no templo, julgado e condenado. Observava como a multidão lançava pequenas moedas no tesouro. Então a multidão chegava, lançava uma moedinha aqui, moedinha acolá. Hoje nas igrejas tem, nas catedrais, você chega, coloca a sua oferta, e muitos ricos lançavam muitas moedas. Então, os pobres lançavam moedinha. Maria era pobre, então quando ia lá lançava pequena moeda. José, não é? Os ricos, muitos ricos lançavam muitas moedas. Traziam um saco de moeda e jogavam lá no tesouro do templo, no local das ofertas. Vindo uma pobre viúva, olha o que nosso Senhor vai ensinar. Lançou 2 moedinhas pequenininhas, isto é, um quadrante. Não era nem moeda grande não, de muito valor não. 2 moedinhas. Um quadrante, pouco valor, pequeno valor monetário.
E, chamando assim os discípulos, disse-lhes: em verdade eu vos digo, cada vez que nosso Senhor fala em verdade, verdade em hebraico é amém, palavra amém significa verdade, isso é verdade, isso eu dou fé, isso é verdadeiro. Quando ele fala em verdade, ele está falando do que ele viu com o Pai. É uma revelação de Deus. Então, cada vez que nosso Senhor falar em verdade, preste bem atenção, porque é uma revelação que ele vai anunciar. Em verdade, eu vos digo, ele está falando que esta viúva que ofereceu um quadrante, que é pobre, lançou mais do que todos os que ofereceram moedas ao tesouro. Todos os outros que estavam oferecendo moeda, um essa, outra aquela, outro um saco de moeda. A viúva que ofereceu 2 moedinhas, vamos dizer, 2 centavos, coordenada, ofereceu mais do que todos os outros. Juntando todos os outros, não deu o que ela ofereceu. É o que nosso Senhor está dizendo. Pois todos os outros deram do que lhes sobrava. Do que, não era que faltava, é do que sobrava, né? Ela, porém, na sua penúria, viuvez e penúria, ofereceu tudo que tinha, tudo que possuía para viver. Essa viúva ofereceu tudo. O que ela tinha naquele dia e tudo que ela tinha eram 2 quadrantes. Um quadrante, 2 moedinhas. Era tudo que ela tinha. Ela não tinha mais do que isso. Então, o que ela ofereceu não foi esse quadrante, não foi. Ele ofereceu a vida dela. Ela se abandona na providência. Não tinha mais nada. Eu não tenho mais nada que viver, não. Então, ela oferece tudo a Nosso Senhor, a Deus. Os outros ofereceram o que sobrava. Ofereceu um saco de dinheiro, ele tinha 1000 sacos de dinheiro. Esse que tinha 1000 sacos de dinheiro, ele se igualaria à viúva se ele oferecesse os 1000 sacos de dinheiro. Aquele que ofereceu 10 moedas e tinha 1000, só era igual a essa viúva se oferecesse 1000. Entendeu? Então, eu só me igualarei à fé dessa viúva, à entrega dessa viúva, se eu entregar tudo. Esse tudo tem um valor espiritual e um valor material também. Tem gente que interpreta só pelo lado espiritual. Aqui não é só o lado espiritual. O Senhor dá um exemplo que ela deu tudo materialmente. Ah, ninguém faz isso. É o que o Senhor está dizendo hoje. Pantes gar ectu periseontos autois balon. Haute deec tes hystereseus autes panta rossa erren ebalen olon tombion autes. Essa ofereceu tudo o que tinha para viver. Ela só tinha aquilo. Ela ofereceu tudo. Enquanto eu não oferecer tudo o que eu tenho, eu não serei como essa viúva pobre. Na verdade, todos nós somos pobres diante do nosso Senhor, mas devemos oferecer tudo. Agora, o discurso escatológico em Marcos, introdução. Discurso escatológico. O Senhor agora irá falar sobre o final dos tempos, o final do mundo e daqui a pouco o final dele, porque ele irá morrer em Jerusalém, na verdade fora do muro de Jerusalém. Inicia, portanto, o discurso escatológico. Escatom, escatologia, é o discurso sobre o escatom, os últimos dias. Ao sair do templo, ele estava no templo, ele sai do templo. Disse-lhe um dos seus discípulos, agora não fala mais, não se volta mais para os fariseus, é um dos discípulos. Mestre, chama Senhor de mestre, e ele é o único mestre.
Vês que pedras e que construções. O discípulo começou a elogiar o templo. Ele estava saindo do templo, estava no interior do templo. Então, falou do óbolo da viúva antes, discutiu lá com o fariseu, não é? Que queriam julgar Nosso Senhor. Na verdade, é Nosso Senhor quem julga, o fariseu. Agora sai do templo e o discípulo olha para o Nosso Senhor e diz: olha, Senhor, mestre, que pedras e que construções, esse templo magnífico. Nosso Senhor olha para ele e diz: disse-lhe Jesus, vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja demolida. Tudo será destruído. O discípulo, um dos discípulos de quem é, elogia o templo, né? Jesus diz: tudo será destruído. Nosso Senhor não fica calado. Ele anuncia a verdade, o que tem que ser anunciado. Hoje, se alguém dissesse isso, poderia dizer: rapaz, tem educação, o outro está elogiando, você está dizendo que vai ser tudo destruído. Nosso Senhor, ele fala a verdade em todo o momento. Ele não tem esse respeito humano que nós temos, não. Quando tem que dizer uma coisa, ele diz na hora que tem que ser dita, porque ele é a verdade. Então, ele fala a verdade, ele fala o que ele é. Quando ele diz a verdade, ele se auto-anuncia, né? Cai roi Jesus eipen auto. E o Senhor falou a ele, disse a ele: Blepeis tautas tas merhalas oikodomas. Tu vês essas grandes construções, essas grandes pedras aí, na verdade, grandes construções, oikodomas. Oikodomar, mai, plural. Na verdade, também, oikodomas, também plural. Está no interrogativo no grego. O me, afete, rodelitos, epiliton, ros, u, me, catalite. Catalite. Não ficará pedra, litos, epiliton, pedra sobre pedra. Rospume, que não seja catalite, destruído. Tudo será demolido, destruído. Por quê? Por causa da falta de fé do judeu. O Senhor está inaugurando uma nova aliança, entregou-se a eles em primeiro lugar. Ele veio chamar o judeu, os judeus não quiseram, então ele chamou todos os outros pagãos. Nós somos pagãos, nós entramos na salvação porque os judeus se fecharam. A questão é que hoje nós estamos nos fechando. Aí, nosso Senhor pode retornar para os judeus. Não criando a nova religião, mas convertendo os judeus para a nova aliança, a Igreja Católica. Paulo fala dessa conversão dos judeus. Nosso Senhor não vai fazer uma nova aliança. A nova aliança é essa. A Igreja é a Igreja Católica, aquela que tem a plenitude da revelação. Então, não ficará pedra sobre pedra que não seja demolido. Tudo será demolido. Versículo 3. Sentado no Monte das Oliveiras, então, saiu do templo, anunciou a destruição do templo, frente ao templo, olhando o templo. Pedro, Tiago, João e André. Aqui, 4. Esses 4, 3, Jesus tinha escolhido para estar mais perto dele. Pedro, Tiago e João. Aqui, além dos 3, tem André, irmão de Pedro. Lhe perguntavam em particular: dize-nos. Então, os 4 agora, sentados lá no Monte das Oliveiras, em frente ao templo, a Jerusalém. Dize-nos, quando será isso e qual o sinal, eles querem um sinal, de que todas essas coisas estarão para acontecer. Que coisa? Quando Nosso Senhor anuncia a destruição do templo, os 4, Pedro, João, Tiago, André, perguntam quanto será isso, quando é que isso vai acontecer, e mostra-nos o sinal de que isso irá acontecer. Eles ainda buscavam um sinal, não tinham fé. Aí o Senhor anuncia o princípio das dores. Esse discurso agora, que irá se iniciar agora, se refere tanto à destruição de Jerusalém, que já aconteceu, e a fatos futuros que ainda não aconteceram. É muito difícil entender o que já aconteceu do que ainda não aconteceu. Precisa de discernimento. Então, Jesus começou a dizer-lhes: atenção, atento, para que ninguém vos engane. Eu digo para você hoje, irmão, atento, hoje existem muitos falsos profetas.
anunciando coisas que não é de Deus, anunciando o fim do mundo para hoje, para amanhã. O fim do mundo ninguém conhece. Quem disser que o mundo vai acabar amanhã é mentira. Ninguém conhece. O final dos tempos já começou. Com a morte e ressurreição de nosso Senhor. Com a morte e ressurreição já começou o final dos tempos. E hoje tem sinais fortes de que nosso Senhor está se aproximando a vinda dele. Agora, eu não sei nem a hora, nem o momento. Então, não posso dizer que é tal hora, tal dia. No ano 2000, lá nos Estados Unidos, surgiu um profeta dizendo que no ano 2000, entre 1999 e 2000, tudo ia ser destruído. Muita gente vendeu tudo que tinha, foi para um monte lá, e até hoje não foi. Não significa que não será destruído, que nosso Senhor não irá voltar. Mas eu não sei a hora e o momento. Porque eu não sei nem a hora, nem o momento, eu tenho que estar atento, vigiando. Como é que um católico está atento? Oração, confissão, adoração, missa, caridade para com os pobres, jejum. Blepete metis rimas planece. Planece é o que o Senhor diz a eles. Atentos, olhem, é o verbo ver. Olhem os sinais. Atenção, olhem para que ninguém vos engane. Não sejamos enganados por essas profecias aí que estão nos canais YouTube. É estar atento. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Muitos estão dizendo, essa profecia é de Deus, essa profecia é de Cristo. Será de Cristo, se for de acordo com a revelação, com aquilo que está no magistério, na tradição e na Sagrada Escritura. Porque a Igreja Católica tem 3 fontes de revelação. Sagrada Escritura, magistério e tradição. Então, a gente tem que estar atento e obediente à Sagrada Escritura, ao magistério e à tradição. Claro que o magistério não pode definir nada contra a Sagrada Escritura. Então, atentos à Sagrada Escritura, irmãos. Se a revelação for de acordo com a Sagrada Escritura, pode acreditar. Se não for, não creia, porque não é verdade. Muitos irão em meu nome dizendo, muitos falarão no nome de Cristo, sou eu, dizendo que é ele ou uma revelação de Deus, e enganarão a muitos, muitos serão enganados. Quando ouvirdes falar de guerras e de rumores de guerra, não vos alarmeis. Hoje tem guerra, sempre houve guerra. É para mim dizer que é o fim do mundo? Não, ainda não é. Mas é para estar atento, é um sinal. A guerra, a doença, o terremoto, tudo isso são sinais. Eu tenho que estar atento. Por quê? Nosso Senhor pode vir hoje. Poderia ter vindo ontem, poderá vir amanhã, a qualquer momento ele vem. Eu tenho que estar atento, não é só rezando não, é vigiar e orar. É orando e vigiando, então eu tenho que estar atento. Está tendo guerra, então esteja atento. Mas não é o fim ainda, mas esteja atento. É preciso que aconteçam, mas ainda não é o fim. Com as guerras ainda não será o fim. Virão guerras, muitas guerras, já houve muita guerra desde a morte e a ressurreição de Cristo. Outras virão. Não é o fim, mas é um sinal. Que o fim está próximo. Não é o fim, mas é um sinal. Então, atento. Pois levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Você está anunciando. Já se levantaram e levantar-se-ão. Guerras e guerras e guerras. Nação contra nação, reino contra reino. E haverá terremotos em todos os lugares, e haverá fome. 3 sinais, nosso Senhor está dizendo, antes da vinda dele, que não é o fim, mas é próximo do fim. Guerras, nações contra nações, terremotos e fome. Hoje tem tudo isso. E cada vez mais. Então significa que está próximo do fim? Provavelmente. Não é o fim ainda. Mas são sinais que antecipam o fim. Então, eu tenho que estar atento. Essa é a questão.
Isso é o princípio da dor e do parto. É o início da dor e do parto. Significa que muito sofrimento acontecerá ainda. Esse é o princípio. Depois desse princípio, o Senhor retorna. Mas é o princípio. Quanto tempo? Ele não disse quanto tempo durará. Ah, está demorando. Pois é, mas ele não disse o tempo. Por isso que eu não posso dizer, dia tal, nosso Senhor volta. Mentira, eu não sei. Mas devo estar atento. Ficai de sobreaviso, vigiai. Guerra, terremoto, fome, vigie. É o princípio das dores. Entregar-vos-ão aos sinérios e à sinagoga. Nós seremos perseguidos dentro da igreja e fora da igreja. Sinédrio e sinagoga era equivalente à igreja deles. Então, nós seremos perseguidos dentro da igreja. E sereis açoitados e vos conduzirão perante governadores e seremos perseguidos pelos governadores, os reis, os presidentes. E reis por minha causa, tudo por causa de Cristo. Então aqueles que são fiéis, que estão vivendo a vocação cristã e católica serão perseguidos dentro da igreja e fora da igreja. Recordem o livro dos Macabeus, aqueles 7 irmãos Macabeus, segundo o livro do Macabeus, que foram fiéis e morreram. Recordem a mãe deles, que foi fiel e morreu, Marte. É hora do martírio, porque o início das dores já começou. O início já começou. O fim não, o início já. A perseguição dentro da igreja já começou. A perseguição fora da igreja já começou. Hoje, o Estado moderno tem várias leis contra a lei de Deus. Divórcio, aborto, legalização da droga, eutanásia, ideologia de gênero, esse matrimônio aí de pessoas do mesmo sexo, tudo isso é contra a lei de nosso Senhor. Atento, atento, irmão. Divórcio, aborto, eutanásia, legalização da droga, união civil de pessoas do mesmo sexo, destruição da natureza, estão destruindo a natureza, ideologia de gênero, 7 leis hoje na humanidade, dos governos do anticristo. O governo que aceita isso é o governo do anticristo, que é contra Cristo. Anticristo é aquele que é contra Cristo. Então, os governos hoje que apoiam essas leis são governos do anticristo, porque as leis são do anticristo. Aborto, divórcio, eutanásia, legalização da droga, destruição da natureza, união civil de pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, são leis contra a lei de Deus. Lei do anticristo. O anticristo já está reinando. Então nós, que somos fiéis ou queremos ser fiéis, seremos perseguidos pelos governos e pela igreja. Nas sinagogas, no templo, na sinagoga, é a igreja católica hoje. Não é? Agora, perseguido por causa de Cristo, porque anunciamos a Cristo. Mas vamos continuar anunciando. Ninguém vai deixar de anunciar. O nosso Senhor já anunciou o que vai acontecer. Então eu tenho que continuar anunciando o que ele anuncia. Eu sou um servo inútil, se eu sou perseguido, glória a Deus. Que aconteça, né? Mas eu tenho que continuar anunciando. A minha fidelidade é a nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica, a tradição da igreja, o magistério e escritura sagrada. Né? Anunciar o que está na escritura, eu tenho um dever de anunciar. Por minha causa, por causa de Cristo, para dar-lhes testemunho perante eles. Eu tenho que dar testemunho perante a igreja e dar testemunho perante os reis e governadores. Testemunho no grego é martiria. A palavra martiria, dá testemunho perante eles. Irmãos, então, com toda a força, com toda a fé, vamos testemunhar hoje nosso Senhor Jesus Cristo, dando testemunho dele. Eis martirion autos, em testemunho diante deles. Martírio, nós devemos ser mártires. Apocalipse, hoje é o tempo dos mártires. Então, nós seremos lançados diante das sinagogas, julgados pelas sinagogas, pelos sinédrios, ou seja, pela igreja, né? Pela igreja hoje, e pelos governantes, né? Mas eu tenho naquela hora de dar testemunho. Eu não sei o que dizer, não se preocupe, Deus falará por você.
e dará a força e a graça. Fique tranquilo. Oração, confissão, adoração, missa, caridade para com os pobres, jejum, fique tranquilo. Né? É o princípio das dores, mas são as dores, tá certo? É necessário, então, precisamos ser mártires. Martírium, foi dito, autós, diante deles. É necessário, versículo 10º, que primeiro o Evangelho, Evangelion, seja proclamado a todas as nações. O Evangelho não foi proclamado a todas as nações, então é o princípio da dor. Eu tenho que proclamar, anunciar o Evangelho a todas as nações. É uma obrigação minha, como padre. Ai de mim se não evangelizar. Paulo disse, você como leigo ou como padre, como religioso, consagrado, anuncie Nosso Senhor. Proclame Nosso Senhor. Proclame o Evangelho. Proclamar, gritar o Evangelho. Mas a fidelidade ao Evangelho. Do jeito que está escrito, não é do jeito que eu quero, não. Tem pessoas que deturpam o Evangelho, teologia da libertação, dizendo coisa que Nosso Senhor não disse. Ele não veio libertar politicamente, socialmente ninguém de nada. Veio perdoar os pecados e nos levar para o céu, ressurreição, nos dar o dom da ressurreição. Não existe uma palavra no Novo Testamento falando em libertação político-social. Não existe uma palavra falando em libertação político-social. E na época Israel estava dominado pelos romanos. Era uma opressão político-social. E Nosso Senhor não falou nada de libertação político-social. Então essa teologia erra. É uma teologia que se coloca contra a Sagrada Escritura. É uma má interpretação, uma má hermenêutica. A gente deve ler a Sagrada Escritura, mas interpretá-la corretamente, não do jeito que a gente quer. Cuidado com essa teologia da libertação. Ela não tem nem fala a verdade. Atento. Nem se curre diante de Pachamama, de macumba, de espiritismo, em nome de um falso ecumenismo. Ecumenismo não é eu renunciar à fé católica, até porque a única igreja que tem a plenitude da revelação é a igreja católica. Hoje estão trocando o monoteísmo católico pela monolatria, a idolatria e o politeísmo. O que é monoteísmo? A nossa fé é monoteísta. Escuta Israel, nosso Deus é o único Senhor. Nosso Senhor falou. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado. Vê Ahavitá, Adonai Eloheinu. E adorarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força. Então, só existe um Deus. Eu não posso discutir com outra religião que tem outro Deus, porque não existe. Só existe um Deus. Certamente o nosso Deus é o Deus dos judeus e o Deus dos protestantes. Né? É um Deus só. Né? Mas não tem outro Deus. Eu posso conversar com Deus? Não. Então atento. Não tenho que renunciar à minha fé, não. A minha fé é monoteísta. Só existe um Deus. Macumba tem Deus? Não. Espiritismo tem Deus? Não. Qualquer outra religião aí que prega a reencarnação tem Deus? Não. Não existe Deus lá. Não existe nada. Como é que eu vou dialogar? Então, só existe um Deus. Que é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E a igreja que tem a plenitude de revelação é a igreja católica. O Vaticano II. Unitatis Redintegratio. É um documento do Vaticano II. Sobre o ecumenismo. Então, o ecumenismo não é dar mão, fazer uma ciranda, aceitar todo mundo, cada um na sua fé, não. Isso não é ecumenismo, não. A igreja que tem a plenitude da revelação é a igreja católica. E Nosso Senhor, em Mateus 16, 8, diz, tu és Pedro sobre essa pedra, tu és Pedro sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Edificar, quem edifica a igreja é Cristo, minha igreja está no singular, só existe uma igreja. Ele não falou as minhas igrejas, a minha igreja, só tem uma igreja. E a igreja que vem do início é a igreja católica apostólica romana, nós, ocidental. Depois tem o cisma com a igreja do Oriente e o cisma depois com o protestante. Mas a igreja que vem do início é a igreja católica apostólica romana, nossa igreja. Plenitude da revelação. Então, atento, nossa fé é nessa igreja. Reze o credo, nosso credo diz isso. Nosso Senhor Jesus Cristo. E só existe um Deus. Isso é monoteísmo. O que é monolatria? O primeiro Israel era monolátrico. Eles adoravam o Deus verdadeiro, mas aceitavam a existência de outro Deus. Eu não posso aceitar a existência de outro Deus, porque minha fé não é mais monolátrica, é monoteísta. Então, nossa fé é monoteísta, só existe um Deus. O que é então a monolatria? Monoteísmo é isso. Só existe um Deus, eu adoro Deus, não aceito nenhum outro Deus. Não aceito existência, não pode discutir com outro Deus. Não existe. Posso me curvar diante da Pachamama, que é uma deusa? Não, não posso. Por quê? Porque ela não existe.
E se alguém se curvar, não é mais católico. A fé desse não é católica. Que fé é? Não sei. A católica não é. Tá? Então, monoteísmo é isso. E monolatria. Eu creio no Deus verdadeiro, mas aceito a existência de outro Deus. Eu posso fazer isso? Não. Isso não é fé católica, é fé monolátrica. Isso é monolatria. E o que é politeísmo? Adorar outro Deus. Idolatria, adorar outro Deus. Eu posso adorar outro Deus? Idolatria? Não. Outro Deus? Politeísmo? Não. Porque não existe, só existe um Deus. Posso me curvar diante da pátria mama? Não. Por quê? Porque não existe. Posso dialogar com a pátria mama? Não. Posso. Nem por causa do ecumenismo? Não. O ecumenismo não pode ser contra a Sagrada Escritura. Então hoje muitos estão deixando a fé monoteísta, né, por uma fé monolátrica, aceitando outro Deus, ou uma fé politeísta mesmo, idolátrica. Então atento, irmão e irmã. É necessário que primeiro o evangelho seja proclamado a todas as nações. Agora versículo 11. Não foi ainda proclamado, então é obrigação minha e sua proclamar o evangelho a todas as nações. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, quando nos conduzirem diante dos reis, governadores e dentro da igreja, na sinagoga, não vos preocupeis com o que havereis de dizer. Eu não tenho que estar preocupado, não. Eu tenho que estar rezando só em comunhão com Deus, na graça de Deus e pronto. Por quê? Mas o que vos foi indicado naquela hora, isso falarei. Porque na hora Deus, com o Espírito Santo, nos dará o Espírito Santo e dirá o que eu tenho que dizer. Então não tem que estar preocupado. Quando, pois, vos levarem para vos entregar, quando a gente for entregado diante dos reis, governadores, na sinagoga, na igreja, não vos preocupeis com o que havereis de dizer. Eu tenho que estar preocupado, não. Mas o que vos foi indicado naquela hora, isso falarei. O que devo colocar no meu coração, nos meus lábios, eu falo. Porque é o Espírito Santo que falará em mim. E ele diz isso. Pois não sereis vós que falareis, mas o Espírito Santo. Versículo 11. Ugara, pois, este rimeis u laluntes, vós não falareis. Alá, mas, to pneuma, to hagion, o Espírito Santo. Nessa hora, quem fala em nós é Deus. Nessa hora, quem falará em nós será Deus, através do Espírito Santo. Um Deus só, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Fique em paz com Deus.